Programa Nocaute. Um oferecimento. Comercial Estevan. S Vidro Soluções sob medida. Olá, estamos começando mais um Nocaute. E o convidado dessa semana é Marcelo Aires, faixa preta 4º grau de Taekwondo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Remo? Pô, muito bom estar com a gente. Obrigado pelo convite, cara. Valeu. O Marcelo é parceiro das antigas também, tá? Veio de Santos, né, Marcelo? Vim de Santos em 99, né? Aí em 2000 a gente se conheceu até. Fizemos um curso na faculdade juntos, tudo, né? Isso, tá, do CREF, né? É, um do curso CREF, do tudo. lá. Verdade. De lá Faz tempo pra caramba. De lá pra cá também eu fui morar em Santos depois, voltei pra voltou Santos. pra Santos depois? Em 2008 voltei pra Santos, né? Dei aula na polícia lá, com o meu mestre de Taekwondo também, o Anaciel Kim, treinei na academia do Fábio Goulart também. Aí depois voltei pra cá em 2012. O Fábio Goulart eu treinei com ele 2 anos, né? Me ensinou muita coisa também. Foi um dos meus mestres também, né? E o Anaciel Kim é o mestre que me formou 15 anos que eu treinei com ele. Na época que eu treinei Taekwondo, foi em 80 e pororó, né? Foi bem antes, né? Foi bem antes de 80 e pouco. Mas o Fábio Goulart era o nome, né? Era o nome, até hoje, né? Ele até inovou hoje nas artes marciais. Ele foi o primeiro a trazer, na verdade, a videoaula, né? Ele mora nos Estados Unidos. Então ele implantou na academia 2 televisores de 40 polegadas, 42, não sei. E ele dá aula pelos Estados Unidos, por conferência, né? Nossa, tem o sobrinho dele que toma conta da academia, né? O Murilo Goulart. E o Fábio dá aula, ele está sempre no Brasil, ele está fazendo até um filme agora que chama Shaolin do Sertão. Que legal. Que vai estrear aí, pelo que eu soube. E é um dos inovadores isso aí, né? Muito legal. O pessoal não tem esse conhecimento, né? Que hoje em dia o Muay Thai virou moda, né? Sim. Então geralmente no Brasil, as artes marciais de base, né? Era karatê, kung fu, taekwondo, né? Que eram as áreas mais difundidas. Mudou muita coisa, né? De lá pra cá muitas coisas mudaram, né? Em conceito, em ética, mudou muita coisa. Exatamente. O próprio Anderson Silva é faixa preta de taekwondo. Ele se formou com o mestre Kang, né? O Anderson, a história que eu conheço é que ele se formou com o mestre Kang em Curitiba. E o mestre Kang foi o que me formou no Hapkido também. Que legal. Eu peguei o primeiro dan de Hapkido em 92, com a Anaciel Kim, lá em Santos. Aí depois eu fiz uns treinamentos com o mestre Kang também, fui para alguns campeonatos com ele. E aí eu soube que ele formou o Anderson no Taekwondo, né? O Anderson é preta de Taekwondo, né? Preta. E treina Taekwondo, assim, uma coisa muito legal do Anderson, que ele treina assim, ele incorpora a arte marcial mesmo. Se ele for fazer uma aula de capoeira, ele faz capoeira. Ele tem conhecimento legal. Ele vai fazer jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu, ele bota o kimono, ele vai fazer Taekwondo, ele bota o dobo, ele faz assim, ele incorpora e tem um respeito com as artes marciais, que é o mais importante, né? É o respeito, né, Marcelo? Sim, é o respeito que, infelizmente, hoje, né? Antigamente eu acho que era mais unido. Pelo menos no Taekwondo, os faixas pretas eram mais unidos. O pessoal da antiga que eu treinei, eu tenho amizade até hoje, né? Mas muitas coisas mudaram. As lutas de Taekwondo mudaram muito por causa dos protetores eletrônicos. Eu prefiro como antigamente, eu sou da época que a gente falava, né? O pau comia feio mesmo, né? Não tinha protetor de cabeça até. Não tinha. A gente lutava em piso de madeira. Treinava em piso de madeira. Treinava em piso de madeira em taco. Hoje tem tatame. Igual era na Coreia, né? Sim. Na Coreia tem a Kukyeon. Apesar que na Kukyeon, que é o quartel-general de Taekwondo na Coreia, eles treinam no tatame, né? Mas é um tatame especial também. Mas antigamente era muito melhor do que está hoje, né? Em termos de competição, de luta, né? Mas a arte continua a mesma. Eu comecei no Taekwondo, foi a primeira arte marcial que eu pratiquei, né? Junto com o judô, assim, na época. E com o Pedro Lopes aqui. Ah, tá, eu conheço. Daí depois eu fui morar em Minas, daí eu treinei com o mestre Shang Tsung Lin, né? Coreano. Ele ia 2, 3 vezes por ano pra Coreia. Sim. E daí o tatame na época, o que era? Era um carpete grosso, com uma lona bem esticadinha em cima. Era bem duro, né? Nossa, que delícia. Era mais macio, né? Sim. Não era igual um tatame hoje de EVA, né? Mas já era muito melhor. Então isso eu graças a Deus eu tô assim, me estruturei no jiu-jitsu, né? Mas eu fiz karatê, eu fiz capoeira, eu fiz taekwondo há muito tempo, né? Eu até falo pro pessoal que eu evolui muito no jiu-jitsu. E o meu mestre lá, não o meu mestre, eu tava com o Marcelino Soares, que virou até... O Marcelino foi até mestre de um amigo meu que é daqui de Sorocaba, o Douglas. Se eu não me engano, acho que é o mesmo, o Douglas Cardoso. O Douglas ele é aluno, ele veio de Minas, né, o Douglas. O Douglas eu conheci na academia em Sorocaba, eu conheci o Douglas. Eu treinei com o Douglas em 99, 2000 eu treinei com o Douglas. E eu encontrei agora com o Marcelino, ele estava no exame da Kukyeon. O Marcelino? O Marcelino, Marcelino Soares. Marcelino Soares, é um moreno, né? Baixinho, moreno, gente boa demais. Ele foi, se eu não me engano, foi o mestre do Douglas Cardoso. Nós éramos muitos amigos, né? E assim, andávamos juntos o dia inteiro.
Um ótimo mestre, E, pô, então o Marcelino pegou aquela época que a gente... Daí quando o Marcelino começou a dar aula na academia do mestre Marcelino, eu me lembro que ele era meio doido, né? Então ele fechava a academia e levava luva de boxe. E dava luva de todo mundo, lá sem protetor bucal, e a turma saia. Mas era o Taekwondo ITF, né? Tinha o Taekwondo ITF também. Essa época eu treinei também com o soco no rosto, que era o ITF. Não, mas ele fazia um quebra-jereba lá. Daí teve um dia lá, eu me lembro que tava o João Andrade. O pessoal faz muito tempo, eu não lembro de alguns detalhes, né? João Andrade tinha voltado da Coreia e o João Andrade apareceu, a primeira vez que eu ouvi falar de jiu-jitsu. Apareceu o João Andrade, tinha 1,91 m, mais grande, né? E ele chegou de costela quebrada e falou que era jiu-jitsu. Eu falei, jiu-jitsu com essa luta, meu. Não sei o que lá. Resumindo, deu mais pra pessoal, pessoal, hoje vai ser jiu-jitsu. Ninguém sabia nada, era uma turma de taekwondo puro e começou a se embolar, tudo no chão. Meu, bati em todo mundo. Só que de lá, para eu começar a treinar jiu-jitsu, deu uns 10, 12 anos de uma... Mas eu acompanhei a tua evolução mesmo no jiu-jitsu, assim, quando eu te conheci, você já era preta, né? Você já era faixa preta em 99. 99? Não. Eu lembro que você teve uma academia na Penha, na Roda Penha, uma academia grande. Então, mas em 2007, em 99, eu era faixa azul. Ah, tá. Mas eu acompanhei, Só que eu tinha 4 anos muito. e meio de jiu-jitsu já tinha um mas tempo. Cresceu bastante também. Eu vi bem essa evolução aí que você cresceu. Então, e agora vamos voltar pro taekwondo, né, Marcelo? Então, como que você vê o taekwondo aqui em Sorocaba? Como que está aí o trabalho? Assim, eu conheço poucos mestres em Sorocaba, né? Na verdade, como eu voltei para cá em 2012 eu voltei para cá, eu estava em Santos, voltei para cá e tive a oportunidade de montar uma academia, né, lá em Votorantim. Aí depois saí dessa academia que eu estava, fui para a Academia Jump do Clayton, que me deu uma força. Fiquei 8 meses lá com ele, um cara super gente boa. E agora eu consegui de novo montar uma academia, né? Em Votorantim, um espaço ali perto da Padaria Soriana. E eu tô com uma média de 60 alunos, 70 alunos mais ou menos, né? O ano passado eu levei bastante aluno para campeonato, Bad Boy Open, levei para a Liga Brasileira, Campeonato Mundial Open também, que teve em Curitiba. E a gente trouxe bastante medalha, mas o meu foco não é medalha, meu foco não é atleta, né? O meu foco, na verdade, é ensinar a arte marcial na essência dela mesmo. Exatamente. Taekwondo de antigamente, né? Porque, como eu te falei, mudou muito. Hoje em dia tem muita gente se intitulando mestre, tem muita gente colocando uma faixa na cintura e falando, olha, eu sou mestre, mas eu acho que as pessoas têm que conhecer um pouco a história de cada um. A essência de cada a essência, ver se é certificado no órgão mundial. Isso eu acho que é muito importante. Marcelo, nós vamos ter que ir um breve intervalo e eu quero que você volte logo mais falando exatamente dessa essência da arte marcial. Voltamos, a gente já volta. Pronto. Volta o Ciro? Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevan tem. As melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de imobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevan.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418 9011. Comercial Estevan, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Fala galera, eu sou Rafael Feijão, lutador meio pesado do UFC. Eu também estou aqui no programa Nocaute com Herman, na ITV, canal 24. Estamos de volta com o mestre de taekwondo Marcelo Aires. Marcelo, diz uma coisa pra gente. Em relação ao taekwondo das antigas com o moderno de hoje, o que você vê a grande diferença de uma... Então, a diferença que eu acho, que eu vejo hoje, né? Eu comecei no taekwondo em 1984, né? O taekwondo chegou no Brasil em 1970. E o meu mestre, ele foi aluno, ele foi formado pelo mestre Sang Min Cho, que é o introdutor do taekwondo no Brasil. Então, automaticamente, na árvore genealógica, eu sou neto do mestre Sang Min Cho, né? Que é o pai do taekwondo brasileiro. Só que quem conheceu o taekwondo de antigamente não tem noção do que é hoje. Né? Quem não conheceu, na verdade, não sabe como é hoje. Antigamente a gente tinha muita ética, as pessoas tinham mais ética. Né? Os mestres, se tivesse algum problema, alguma fofoquinha, alguma coisa que um falasse do outro, você ia lá, conversava, resolvia numa boa, na amizade. E, infelizmente hoje é muito desunido.
A minha academia aqui, a academia do outro ali, ninguém vai lá, te ajuda, olha, você está precisando de alguma coisa, vamos se ajudar, vamos fazer o taekwondo crescer. Exatamente. Infelizmente mudou muito. Não pensa no. Né? Infelizmente tem muitas federações hoje, né? Tem alguns que falam assim, mas essa federação é oficial, essa não é. Para as pessoas entenderem, né? Hoje tem a Confederação Brasileira de Taekwondo, né? Tem a Liga Nacional de Taekwondo, tem a Federação Paulista. Eu não tenho problema com nenhum órgão, porque eu tenho amigos na Confederação Brasileira, tenho amigos na Liga Nacional, na Federação Paulista de Taekwondo, e eu não vejo muito por federação. Para mim, Taekwondo é uma coisa só. Né? Então a gente não tem que ficar com esse negócio de essa federação é daqui, eu não posso ir lá, essa dali, eu não posso ir. Mas e o problema ético, Marcelo? Porque eu falo uma coisa para você, eu concordo também, eu acho que a arte marcial em si, o Taekwondo, no geral, tem que ser respeitado. Sim. Mas eu falo também como professor de Jiu-Jitsu, porque a gente tem certos limitações ou até preconceitos com alguns pseudos professores. Por quê? Porque não tem ética. Sim. Tudo bem, eu me dou bem com qualquer professor de qualquer academia, equipe rival. Sim. Né? Quando ele tem uma origem. Exatamente. Porque o grande problema, não sei se no Taekwondo é a mesma coisa. Sim. O grande problema nosso é assim, fulano foi meu aluno, foi para a Espanha de faixa azul. Ele chegou na Espanha, que nós ficamos sabendo pelas redes sociais, né? Já, eu acho que a aeromoça deu para ele, ou o piloto, no check-in, o cara ganhou a faixa preta. Entendeu? Daí o cara foi lá e ficou na Espanha dando aula de faixa preta, né? Sem nenhum documento, voltou para cá e está dando aula hoje numa academia de faixa preta. Quer dizer, roxa, marrom e preta, quem deu para ele? Foi Então, essa colocação que você entendeu? fez... Isso daí que é o problema, né? Então, até quero colocar em relação ao jiu-jitsu mesmo, pelo que eu vejo no jiu-jitsu. Antigamente, o taekwondo, para você ter uma ideia, em Santos, se você soubesse que existia um professor que colocasse uma faixa preta e a gente não conhecia, a gente ia na academia dele, tomava a faixa dele e ele não dava aula. Né? O jiu-jitsu, eu vejo muito isso, eu acho super legal do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, muita gente fala, o jiu-jitsu pessoal é marrento, não sei o quê, mas os pretas de jiu-jitsu são realmente pretas. Quando eles são pretas, realmente, infelizmente. Muitos colocam, né? Exatamente. Muitos colocam a faixa. Antigamente não tinha disso. Exatamente. E no taekwondo também acontece. Tem muita gente se intitulando mestre, eu sou 4º dan, sou 6º dan, 10º dan, sabe? E para você ter uma ideia, no exame da Kukion agora, eu poderia ter feito exame de 4º dan para 6º dan, para reconhecer minha anistia, né? Mas eu não quis fazer. Porque, embora eu tenha tempo, tenho 30 anos de taekwondo, já poderia estar no 6º dan, para mim não era importante o dan, mas sim o meu reconhecimento de 4º dan. O procedimento. Sim, para mim não importa o dan. O histórico daquela. Sim, ele é importante, a tua graduação de mestre é muito importante. Eu tenho hoje a graduação de mestre como 4º dan. Mas o importante para mim não é isso. Não adianta você ser 4º, 5º, 6º dan e a tua essência com o teu aluno não é aplicada. Exatamente. É você falar uma coisa e colocar outra. Né? Você intitular, eu sou mestre, mas na verdade mestre... Nem sempre um bom mestre é um bom atleta, e nem sempre um bom atleta é um bom mestre. Né? Mas infelizmente hoje tem muito picareta, tem muita gente colocando uma faixa preta. Por isso que eu falo que os alunos, quando eles entram numa academia, eles não têm que ir pelo preço. De repente um aluno vai lá e fala assim, nem pela própria arte marcial. Histórico do professor. Quanto custa a mensalidade? É 100, 150 reais. Puxa, mas está muito caro. O cara ali do lado ele faz por 50. Mas vai conhecer o histórico do cara ali do lado, vai conhecer se ele tem uma história, se ele foi numa competição, se ele tem um registro num órgão mundial, num órgão federal. Isso é muito importante, porque às vezes o barato sai caro. Ele vai treinar na academia de um cara que não tem conhecimento, tanto físico, né, de treinamento físico com o atleta, ele acaba lesionando o atleta e aí o barato sai caro. Então, infelizmente, acontece muito isso. Não só em Sorocaba, mas no Brasil inteiro acontece isso. Né? Todo lugar que você envolve, né? O ser humano, ele tem se banalizou muito. Essa falha, né, na conduta dele, né? Sim. Então, ele tem que ficar atento para onde você vai pôr seu filho para treinar. Quem me levou para o taekwondo, por sinal, foi meu pai, e a gente começou junto, né? Ele começou também a fazer junto comigo. Era aqui onde é o Rapkido do Luciano. Ah, tá. Ali, nas antigas, né? Nem lembro que data que era ali. Sim. Então, e era muito importante isso daí, porque provavelmente a pessoa vai atrás do quê? Da modalidade. Eu quero fazer taekwondo, vou trazer uma academia de taekwondo. E muitas vezes essa academia não é reconhecida, né? Sim, sim. Infelizmente, eu quando cheguei em Sorocaba, né? Porque Santista, eu acho que o pessoal tem um pouco de preconceito, né? O Santista é folgado, é metido, não sei o quê, aquela coisa toda. Quando eu cheguei em Sorocaba, eu encontrei um pouco de dificuldade para entrar nos lugares para dar aula, para conhecer. Foi um pouco fechado para mim. E depois, com o tempo também, você sabe, né? Tanto nunca vão falar bem da gente ou mal da gente, vão sempre falar os dois, né? Como eu já ouvi falar mal de fulano, de ciclano, também já falaram de mim, sem conhecer a minha história.
Né? As pessoas não te conhecem, não conhecem a tua essência, te conhecem em um mês e quer te julgar por uma vida inteira. Mas né? é coisa. Infelizmente eu é tenho assim. uma outra teoria, né? Diz que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Eu falo porque eu sou vidraça, assim, eu me lembro que tem várias histórias, né? Ah, o Herman foi lá e brigou no beer e apanhou no beer. Eu nunca fui, né, no antigo beer, né? Eu nunca fui nesse lugar, entendeu? Eu nunca passei perto, entendeu? Uma vez eu tava lá na padaria real, teve um quebra lá, e o dia que a câmera tava quebrada, né? E não deu pra saber. Mas quem falou era uma pessoa que batia nas minhas costas. Agora, a sorte minha, né? Que o Doia, que é o dono, me conhece. Nós temos um vínculo com a padaria real muito bonito, porque os meus avós eram amigos dos avós, né? Da tia Nenê e do tio Zé. Sim. E meus pais eram amigos o Doia treinou na mesma academia que eu dei aula, na época da Swimming Center, eu dei aula na Swimming. E eu tenho um contato bom com o Zezinho, com o Doia, com o Gordo, com todo mundo lá que a gente cresceu junto. Daí ele me chamou. Eu já, eu nem passei, eu tava dormindo em casa, 2 horas da manhã eu tô em casa dormindo. Então, mas você tem uma ideia como a turma fala, né? Infelizmente então, julgam sem saber, né? Mas assim, um amigo meu fala assim, desculpa te cortar, tem um amigo meu que fala assim, quem tem boca fala o que quer. Exatamente. Falar até papagaio fala, então tem que deixar e dar risada. E agora, qual é o teu trabalho agora, o foco do teu trabalho aqui em Sorocaba? Então, ano passado eu recebi uma homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Do título de honoris causa do livro Artes Marciais do Brasil, que saiu, da editora Bueno. E agora também eu estou preparando um pessoal que eu vou levar para o Bad Boy Open. Agora eu vou voltar esse ano aqui, eu quero levar os atletas para 3 competições. Não é também só ficar dentro da academia, mas eu acho que a competição é importante porque tudo que ele aprende dentro do tatame, ele leva para se superar dentro da competição. Prova, acho muito importante. Eu já competi lá atrás, há muito tempo atrás, mas eu tive uma lesão no joelho muito séria, que eu coloquei 3 pinos no joelho, né? E eu competi, fui campeão brasileiro Open, fui treinando campeão pan-americano Open. Não, treinando. Ah, tá. E na verdade, assim, era para eu ser jogador de futebol. Eu joguei nas categorias de base da Portuguesa Santista, Santos. Joguei com o Sérgio Manuel, com o Axel, que foi pro São Paulo na época. Aí eu estourei meu joelho e fui pro taekwondo. Né? Totalmente inverso, né? Eu machuquei o joelho e fui fazer taekwondo. Entendi. Mas aí fui para competição mesmo. Então hoje, assim, eu procuro levar eles para competição para eles verem como é. Porque, na verdade, é muito fechado o grupo que vai para uma seleção brasileira de taekwondo. Né? É bem diferente. E é o que envolve comercial, essa adrenalina, esse desafio. A competição, né? É importante, é importante, eu acho ela muito importante. É a prova da escola, né? Sim. Você treina na academia e vai para a prova. É mais ou menos isso, é o que você vai ter que pôr à prova, é onde você vai ter que superar, analisar seus erros, ver e tudo mais. Marcelo, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos logo mais. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevan tem. As melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de mobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevan.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418-9011. Comercial Estevan, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para a sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom. Ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Fala galera, meu nome é Adriano Silva, eu tô aqui no programa Nocaute com o Herman Gutierrez, toda terça-feira no canal ITV. Estamos de volta com o mestre Marcelo Aires do Taekwondo. Marcelo, me diz uma coisa, sabe uma academia aqui em Sorocaba? Na verdade em Votorantim, tem uma academia em Votorantim, ali na Paula Ney, 1445. Né, ao lado da padaria Soriana, né, perto do Kiko Lanches. Dessa avenida principal ali? Isso, pega a pracinha ali do lado, em frente ao Kiko Lanches, né? Virou à direita, Virou à direita, já é, esquerda, na esquerda já tem uma placa lá, tudo. E eu tô lá todo dia, tem aula de manhã, à tarde, à noite, criança, feminino, masculino também, para todas as idades aí. Não, e é muito importante, pessoal, o Taekwondo, para desenvolver a coordenação motora, entendeu? Fora a disciplina, o que vale, que a gente fala sempre, né, Marcelo, é a conduta do professor.
O que ele ensinar para o aluno é o que ele vai fazer. Exatamente. Né? O ganhar, o perder é consequência, a parte física também é uma coisa que é meio passageira, mas alguns valores que a arte marcial passa, né? Eu falo assim, eu sou suspeito para falar em termos de atividade física, porque a arte marcial ela te dá uma lapidada diferente em alguns valores, né? Inclusive, naquela época a gente fez o curso no CREF, né? Hoje eu faço educação física. Eu estou fazendo faculdade para justamente melhorar meu conhecimento em relação a treinamento desportivo para atleta. Quero fazer uma pós-graduação em treinamento desportivo também mais para frente, justamente para que a gente possa passar isso para o atleta. Né? É muito importante ele ter esse conhecimento, né? É porque o CREF naquela época lá acabou não dando nada, né? A arte marcial ela acabou sendo desvinculada, né, do CREF. Né? Na verdade, não tem porquê, né? Eu acho mais uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatório em qualquer arte marcial é um curso, né? Paralelos de primeiros socorros, um curso básico, não tem que ser de repente uma faculdade, mas um curso básico de algumas situações que acontece muito na academia. Até mais importante, até que eu acho legal ressaltar, Herman, que hoje em dia o que deveria ter no Brasil era um órgão que fiscalizasse todas as artes marciais. Para ir à academia, como o CREF vai nas academias, desculpa, vai em outros lugares para conferir, então, deveria existir um órgão para ver se realmente o professor de taekwondo, se ele tem certificação, se o professor de jiu-jitsu tem certificação de karatê, de judô, seja o que for. Porque, como eu falei, você vê hoje no YouTube aí vários vídeos de pessoas fazendo coisas absurdas. Né? Cara jogando, batendo com o pneu na canela do cara, dando uma retada, fazendo de tudo, né? Ou brincadeiras bestas. Brincadeiras bestas, isso não leva a nada, isso só denigra a imagem da arte marcial e acaba prejudicando a gente que é sério, que faz um trabalho legal. Porque a turma marginaliza a modalidade, né? Sim, esporte, a modalidade. Né? E não é assim, né? Não é assim, não. Então isso é uma coisa muito importante. Antigamente até mesmo a gente falava, né, do jiu-jitsu, o pessoal fala, eu que não conhecia, eu treinei jiu-jitsu um tempo, muito pouco tempo, mas assim, as pessoas falavam em jiu-jitsu, você falava em briga, falava em pitbull, falava em tatuagem, soco na cara. E é completamente diferente, né? Eu te conheço, já treinei jiu-jitsu com outro mestre também, e são pessoas que não tem nada a ver, são pessoas calmas, do bem, tranquilas, não arrumam briga, nem tem por que arrumar briga, né? Que a gente é muito visado. Se você arrumar uma briga ou brigar com alguém sem motivo, olha lá, o cara é faixa preta, ele tá brigando na rua, então denigre um pouco, né? É um outro peso, né? É outro peso, exatamente. Falar mas um problema também tem um pouco da mídia, né? A mídia ajuda também. Ajuda muito, teve uma situação lá em Piedade, lembra quando aquele rapaz lá bateu o carro, o cara ficou preso na ferragem, ele foi lá e moeu. Sim. Daí, quem dá aula em Piedade, na época, só tinha o Walter, que era meu aluno. Eu falou, o cara, atleta de jiu-jitsu, espanca, mano, deixa em coma. Eu liguei, Walter, esse rapaz aí, era uma figura conhecida da cidade, já tinha várias passagens, né, por agressão, e não era do jiu-jitsu, nunca fez. Porque, de repente, se ele fez uma aula, tudo bem, mas nunca sequer fez uma aula. E eu ligava na televisão lá, que estava lançando essa informação, e falava, olha, eu sou responsável pelo jiu-jitsu de Piedade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas que nada, entendeu? Que nada. Então, infelizmente é assim. É a mesma coisa. Você paga pelo preço do outro. Meu Yorkshire atacar você, ninguém vai falar nada. Agora, se o Pitbull arranhar você brincando, a culpa é... Pitbull tentou matar, porque dá mais ibope, né? Você falar que o Pitbull tentou atacar do que foi infelizmente atacado. É assim, né? O ser humano, como a gente estava conversando, é complicado, né? Ele julga sem conhecer, ele fala sem saber. Mas a gente tem que dar risada e levar à frente. Mas você sabia que eu falando de treinar e voltar, né? A Erika estava treinando com o mestre de Muay Thai, né? E eu estava reparando, né, que eu tô meio paradão, dor aqui, dor ali, né? E você fala, eu não deveria ter desacelerado o meu treino em pé, sabia? Porque eu acho que o meu laço, com certeza, o meu laço, comecei com 8 anos de idade. Sim. É na luta em pé, eu diminui um pouco, eu fiz uma abertura, eu quase abri até a abertura total, falta só uns 3 metros. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma tendinite no quadril e tenho uma listese na coluna. Então, para eu treinar taekwondo, que é muito impacto, eu às vezes treino de teimoso, só que no outro dia eu tenho que levantar da cama como se fosse um velhinho de 90 anos. Então, o jiu-jitsu para mim hoje é o mais indicado, porque como é uma arte suave, né, lógico que tem também o seu impacto. Mas para mim, eu prefiro treinar hoje o jiu do que treinar o taekwondo. Para mim não dá. Né? Porque antigamente era diferente. É que o taekwondo é mais flexível também. Sim, mas antigamente, né? o meu problema é por causa de antigamente. Era muito mais impacto do que hoje. Hoje é muito mais técnico, né? Agora, que nem um ponto que você falou, que eu procuro passar ao pessoal de casa alguns valores que a gente percebe no dia a dia, né? Estava comentando numa aula aqui de uma situação simples, né? Pelo menos nesse histórico, nessa história política nossa, né? Que todo mundo critica muito a política, mas lembrar de uma coisa, procurar fazer a sua parte. Sim. Né? Eu vi uma situação num grupo linchando, no Facebook aí, linchando um ladrão. Estavam linchando o cara,
Só que ao mesmo tempo que estavam linchando, estavam roubando ele, roubaram o celular dele, roubaram o tênis dele. Quer dizer, você tem que estar numa posição de não só criticar, mas fazer a sua parte também. O pessoal fala muito em corrupção, né, do governo, tudo bem, falar de política é complicado, mas tem pessoa que fala da corrupção, mas o cara faz o gato net, o cara não dá vaga para um idoso no supermercado, o cara vai lá, coloca o carro no lugar do idoso, ainda você vai reclamar, ele acha que está certo, que ele tem razão, ele briga com você. É a postura né? que o cidadão tem que ter. Ele quer levar vantagem, ele quer falar do governo, então não é o problema do governo não, são das pessoas que têm que fazer isso melhor. Quer ver um exemplo simples? Não envolve corrupção, mas envolve o bom senso. Sim. Você está indo com o seu carro, uma pessoa dá seta para entrar. 90% acelera para não deixar aquela pessoa entrar. Ele está dando seta, ele está avisando, ele não está pedindo para entrar. Sim. Eu estava numa padaria lá no Rio de Janeiro, uma padaria muito bonita, muito cara, né? E eu fui pagar a conta lá, ficou em R$25. Eu vi o que eu comi lá, falei, mano, acho que a conta está errada. Ficou em 100 e pouco. Quer dizer, me diz uma coisa, tinha umas pessoas comigo que me criticaram, pô, mulher errou, não sei o que lá, uns meninos, molecada. Falei, meu, como que eu vou falar mal de alguma pessoa que está no governo, né? Sim. Botando a mão no dinheiro público, se eu vou dar balão numa padaria por causa de R$70? Então você tem que fazer a sua parte. E tem uma coisa também importante, Herman, que eu acho engraçado até. Hoje em dia o Facebook, Instagram é a coisa mais bonita do mundo, né? Se as pessoas agissem 1% do que colocam no Facebook, porque falando de Deus, você falando não sei o quê, são frases maravilhosas, que você fica até feliz de ver. Mas tem que ver no dia a dia. Mas a pessoa, ela fala ali, é muito fácil, na rede social você colocar o que você quer. Você pode mostrar que você é uma pessoa e, na verdade, a tua essência é outra. Exatamente. Sabe? Então, assim, se agissem como as pessoas falam, o mundo seria melhor, o Brasil seria melhor. Então, não adianta falar do governo se você não fizer a tua parte. Aí não tem jeito, né? Não tem como. Felizmente, Marcelo, nosso tempo está acabando. Espero que vocês tenham gostado, não só da parte de luta, não só do que envolve a arte marcial em si, mas a filosofia de vida. Sabe, eu acho que a arte marcial não é só o treino, é a alimentação, é a conduta, é a postura, é você saber a hora que você vai, vamos dizer, bater, a hora que você vai apanhar, ter a humildade de respeitar um adversário que esteja numa situação inferior. E tudo isso envolve, né, Marcelo? Com certeza. O nosso mundo, tá? E pessoas e profissionais desse gabarito aqui, que a gente sempre vai fazer questão de trazer para vocês aqui, para passar um pouquinho da experiência e da história deles. Marcelo, muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado pela força. Até mais, até um próximo nocaute. Você assistiu Nocaute, um oferecimento. Comercial Estevan. S Vidro Soluções sob medida. Da aula, ele está sempre no Brasil, ele está fazendo até um filme agora que chama Shaolin do Sertão. Que legal. Que vai estrear aí, pelo que eu soube. E é um dos inovadores isso aí, né? Muito legal. O pessoal não tem esse conhecimento, né? Que hoje em dia o Muay Thai virou moda, né? Sim. Então é mais geralmente no Brasil, as artes, assim, artes marciais de base, né? Era karatê, kung fu, taekwondo, né? Que eram as áreas mais difundidas. Mudou muita coisa, né? De lá para cá mudaram, muitas coisas mudaram, né? Em conceito, em ética, mudou muita coisa. Exatamente. O próprio Anderson Silva é faixa preta de taekwondo. Ele se formou com o mestre Kang, né? O Anderson, a história que eu conheço é que ele se formou com o mestre Kang em Curitiba e o mestre Kang foi o que me formou no Hapkido também. Ah, que legal. Eu peguei o primeiro dan de Hapkido em 92, com a Nacel Kim lá em Santos. Aí depois eu fiz uns treinamentos com o mestre Kang também, fui para alguns campeonatos com ele. Aí eu soube que ele formou o Anderson no Taekwondo, né? O Anderson é preta de Taekwondo, né? Preta. E treina Taekwondo, assim, uma coisa muito legal do Anderson, que ele treina assim, ele incorpora a arte marcial mesmo. Se ele for fazer uma aula de capoeira, ele faz capoeira. Ele tem conhecimento legal. Ele vai fazer jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu, ele bota o kimono, ele vai fazer taekwondo, ele bota o dobo, ele faz assim, ele incorpora e tem um respeito com as artes marciais, que é o mais importante, né? É o respeito, né, Marcelo? Sim, é o respeito que, infelizmente, hoje, né? Antigamente eu acho que era mais unido. Pelo menos no Taekwondo, os faixas pretas eram mais unidos. O pessoal da antiga que eu treinei, eu tenho amizade até hoje, né? Mas muitas coisas mudaram. As lutas de Taekwondo mudaram muito por causa dos protetores eletrônicos. Eu prefiro como antigamente, eu sou da época que a gente falava, né? O pau comia feio mesmo, né? Não tinha protetor de cabeça até. Não tinha. A gente lutava em piso de madeira. Treinava né? em piso de madeira. Treinava em piso de madeira em taco. Programa Nocaute. Um oferecimento. Comercial Estevan.
S Vidro Soluções sob medida. Olá, estamos começando mais um Nocaute. E o convidado dessa semana é Marcelo Aires, faixa preta 4º grau de Taekwondo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Remo? Pô, muito bom estar com a gente. Obrigado pelo aqui. convite, cara. Valeu. O Marcelo é parceiro das antigas também, tá? Veio de Santos, né, Marcelo? Vim de Santos em 99, né? Aí em 2000 a gente se conheceu até. Fizemos um curso na faculdade juntos, tudo, né? Isso, tá do CREF, né? Tem um Época do curso CREF, tudo. lá. Verdade. De lá Faz tempo pra caramba. De lá pra cá também eu fui morar em Santos depois, voltei pra voltou Santos. pra Santos? Hoje tem tatame. Agora era tem... na Coreia, né? Sim, na Coreia tem a Kukyeon. Apesar que na Kukyeon, que é o quartel-general de Taekwondo na Coreia, eles treinam no tatame, né? Mas é um tatame especial também. Mas antigamente era muito melhor do que está hoje, né? Em termos de competição, de luta, né? Mas a arte continua a mesma. Eu comecei no Taekwondo, foi a primeira arte marcial que eu pratiquei, né? Junto com o judô, assim, na época. E com o Pedro Lopes aqui. Ah, tá, eu conheço. Daí depois eu fui morar em Minas, daí eu treinei com o mestre Shang Tsung Lin, coreano. Ele ia 2, 3 vezes por ano pra Coreia. Sim. E daí o tatame na época, o que era? Era um carpete grosso, com uma lona bem esticadinha em cima. Sim. Era bem duro, né? Nossa, que delícia. Era mais macio, né? Sim. Não era igual um tatame hoje de EVA, né? Mas já era muito melhor. Era então bacana. Isso eu, graças a Deus, eu tenho... Em 2008 voltei para Santos, dei aula na polícia lá, com meu mestre de Taekwondo também, o Anacel Kim, treinei na academia do Fábio Goulart também. Aí depois voltei para cá em 2012. O Fábio Goulart eu treinei com ele 2 anos, né? Me ensinou muita coisa também. Foi um dos meus mestres também, né? E o Anacel Kim é o mestre que me formou 15 anos que eu treinei com ele. Na época que eu treinei Taekwondo, foi em 80 e pororó, né? Foi bem antes, né? Foi bem antes de 80 e pouco. Mas o Fábio Goulart era o nome, né? Até hoje, né? Ele até inovou hoje nas artes marciais. Ele foi o primeiro a trazer, na verdade, a videoaula, né? Ele mora nos Estados Unidos. Então ele implantou na academia 2 televisores de 40 polegadas, 42, não sei. E ele dá aula pelos Estados Unidos, por conferência, né? Nossa, tem o sobrinho dele que toma conta da academia, né? O Murilo Goulart. E o Fábio